Miau! Olá a todos que acompanham o blog do Ciência Informa, eu, Fabiana, estou aqui hoje com o Hamilton Rochel. Para quem não sabe, a gente... porque a gente gosta de te chamar de Mimi. Tá bom. E aí hoje a gente vai falar sobre um tema talvez um pouco mais popular do que o usual, que é qual seria o melhor exercício físico para pacientes que fazem bariátrica. E a ideia de falar sobre isso é porque normalmente a recomendação é faça o que puder ou faça o que for melhor. E não está errado, né? Mas se a gente puder priorizar, o que seria melhor? E aí, fala aí um pouquinho, Mimi. A gente pode chegar nessa história, né, no que é sustentável para a pessoa, mas antes disso a gente pode pensar o que seria ideal, baseado no que o procedimento cirúrgico implica para o paciente, né? Então você tem a cirurgia bariátrica como um dos tratamentos chave hoje para obesidade severa, incorre numa baita de uma perda de peso, a gente sabe disso, mas isso não é livre de efeitos adversos. Já discutimos aqui em algum momento essa história. E você tem uma série de alterações com essa restrição calórica imposta pela cirurgia e em outros tecidos que não é exatamente aquilo que se planejou quando você pensa em redução da massa corporal. Então você tem um comprometimento muito grande da massa muscular, você tem um comprometimento muito grande da massa óssea, muito grande em termos percentuais nem tanto, né? Mas quando a gente fala em massa óssea, uma perda dessa magnitude passa a ser importante. Deixa eu só te interromper rapidinho, só para então a gente deixar mais claro. É como se fosse uma desnutrição imposta, né? A cirurgia é mais ou menos isso. Então acaba que a perda é mais rápida do que seria por outros métodos e a gente sabe disso muito bem, quem já fez isso também. Então acho que o que ele quer dizer é que a gente perde mais do que se esperaria que perdesse se essa perda fosse mais lenta, talvez com dietas hipocalóricas e até mesmo com a prática de exercício físico. Então perde-se relativamente falando, né, acho que é isso que a gente quer dizer, um pouquinho mais de massa magra, que é massa muscular e massa óssea, do que com outras formas de emagrecimento. Existem dados até que falam, né, para pegar o gancho do que você trouxe aí, que a velocidade da perda de peso está muito relacionada com dessa perda dos compartimentos, né? Em perdas mais progressivas, menos drásticas, o comprometimento de massa magra ele tende a ser menor. Perfeito. Não é o caso da bariátrica, a gente sabe que o procedimento implica numa restrição calórica muito grande, principalmente no tipo que a gente trabalha mais, o Y de Roux, que é mal absortiva e restritiva, então você tem uma série de restrições impostas pela própria cirurgia. E nesse sentido, pensar não só nesses comprometimentos, mas num outro dado muito interessante que a gente tem também do nosso laboratório, que é o seguinte, que a cirurgia em si, ela implica em benefícios metabólicos muito importantes, né? Mas que na ausência de uma mudança do estilo de vida, esses benefícios tendem a se perder ao longo do tempo, independente da perda de peso. Isso que é muito interessante. Então a pessoa passa pelo procedimento, ela perde muito peso, continua perdendo, a gente fez um acompanhamento de até 9 meses após a cirurgia, elas continuavam perdendo muito peso, mas aqueles que não tiveram uma mudança no estilo de vida... Que no caso do nosso estudo foi um treino, né? Então foi a prática de exercícios físicos mesmo. Todos esses benefícios induzidos pela cirurgia no aspecto metabólico tenderam começar a retornar ao que era. A valores pré-cirurgia, independente do sujeito estar mais leve, né? Ter perdido bastante massa. E o que a gente viu é que, por todos esses aspectos que implicam na cirurgia, a combinação do exercício com componente aeróbio e componente de força parece ser o ideal, como é a prescrição usual para a saúde, né? Então você prioriza ali um aspecto cardiorrespiratório, cardiovascular com os exercícios aeróbios e um componente neuromuscular com exercício de força. O neuromuscular quer dizer que estimula mais a hipertrofia para quem é nutricionista. Eu não sabe exatamente o que isso significa. Não, nós nutricionistas sabemos o que é neuromuscular também. Alguns não. Alguns não, tá bom. Então a gente conseguiu, com esse programa de exercícios, reverter a perda de massa muscular e melhorar até a função muscular em relação ao período pré-cirurgia. E quando a gente vai para a massa óssea, a gente diminuiu a perda. A gente não reverteu a perda, mas a gente diminuiu a perda de maneira sensível, o que já é muito bom. Muito bom. Né? Porque a gente sabe que repor tecido ósseo é super difícil. Muito difícil. Então a gente atenuou a perda de tecido ósseo e reverteu a perda de massa muscular. E no componente cardiorrespiratório, cardiovascular, houve melhoras
praticamente todos os parâmetros que a gente avaliou, da função endotelial ao consumo de oxigênio. Então a combinação dos dois certamente é o ideal para quem está disposto a isso, mas obviamente que a gente sabe que o bom mesmo é que o indivíduo consegue sustentar em longo prazo. Então encontrar a atividade que lhe desperte prazer, que seja factível também do ponto de vista operacional no dia a dia da pessoa, tende a ser sempre a melhor opção. A discussão acaba sempre indo na mesma linha de quando a gente fala sobre mudanças na alimentação, né? Então, se você se propuser a fazer uma coisa que você não gosta de fazer, chances são de que você vai fazer um pouquinho de tempo e vai parar. Então, esse final de semana mesmo, se as minhas amigas estiverem ouvindo, houve relatos de verdade de 2 amigas que fizeram inscrição em academia e era dentro do shopping. Passaram na frente da academia, compraram pão de queijo e foram embora. Eu não tô nem de sacanagem. Então, por quê? Porque não gostam de fazer academia, se propuseram fazer alguma coisa que não gostam de fazer. Então, acho que se a gente puder, então, resumir, é claro que se a gente fizer um treino do tipo misto, por assim dizer, isso é melhor, porque a gente sabe que exercícios de força estimulam um acréscimo, no caso da cirurgia bariátrica, previnem uma perda maior de massa magra, enquanto o exercício aeróbio traz aquelas melhoras cardiovasculares e assim por diante. Mas se, contudo, todavia, tiver que escolher alguma coisa que goste mais, o que você gostar de fazer já vai trazer de fato algum benefício. Então acho que o ponto-chave é sempre tentar escolher alguma coisa de que goste. Então, eu não gosto de academia, mas a gente não precisa fazer academia para fazer exercício de força. A gente pode, tem várias outras opções disponíveis, não necessariamente até, mas eu não tenho condição de pagar um personal. Também não é claro que é sempre melhor fazer com esse acompanhamento, mas há opções aí que a gente consegue fazer com o próprio peso, né? A gente, às vezes, a gente desmerece a flexãozinho, o abdominalzinho que a gente consegue fazer, e são exercícios de força, então sempre tentar achar alguma coisa de que goste, às vezes um intervalado, sei lá, né? Eu falo por mim, eu nunca gostei de fazer academia, mas eu consegui fazer exercício de força nesses intervaladinhos e para mim resolveu bem. Então tem que achar alguma coisa que você goste para ser sustentável. Perfeito, Fabi, acho que isso é um ponto-chave da história toda. E tem um outro aspecto também. O nosso era um estudo randomizado, controlado, intra-hospitalar, supervisionado, 1000 profissionais dando suporte para o paciente. E o que a gente viu, e é curioso, né? Não é curioso, é até de certa forma esperado. A não ser por esse programa compromissado que elas tinham ali de 3 vezes por semana, eram todas pacientes mulheres, tá? De estar com a gente, de se submeter ao programa de exercício, não houve qualquer mudança no nível de atividade física espontânea dessas mulheres. Importante. Isso mostra exatamente esse caminho, né? Tá, eu preciso achar alguma coisa que me motive, alguma coisa que eu goste, alguma coisa que seja sustentável. Muitas dessas pacientes muitas delas realmente não tinham acesso ao término do programa a uma academia com a supervisão adequada. Sim. Então, encontrar alternativas sustentáveis, acho que é a palavra que a Desiree usou no backstage aqui antes, talvez sejam fundamentais, melhores opções. Né? Aí eu acho que vai sempre na linha, né, a gente, então, para finalizar, do que a gente até fala em aula muitas vezes, né? Então o ideal, o super ideal é você ter os estímulos mais diversos possíveis para ter as adaptações mais diversas possíveis e para ter melhorias aí no organismo como um todo. Na ausência dessa possibilidade, fazer o que dá. Exato. Basicamente é isso, né? Então um pouquinho é melhor do que nada. E um pocão é melhor do que um pouquinho. E assim por diante. Aí a gente vai seguindo. Nada, metade vale o dobro? Metade vale o dobro, exatamente. Tá. Acho que é isso então, pessoal. Obrigada por nos acompanharem e até a próxima. Até. Arrasamos!